faz a única refeição do dia na alimentação escolar. Então é muita responsabilidade. Vocês estão vendo? Aí tira a figura do conselho. Então eu vou falar o que eu ia falar mais para frente agora. Falar agora para a provocação de vocês. Eu já assisti a argumentos de conselheiros que batem muito na tecla, e eu não estou aqui também criticando quem o faz, eu só quero chamá-los à reflexão. Meus slides, minha discussão com vocês é para reflexão. Até porque, já falei, não sou dono da verdade, gosto muito mais de ouvir do que de falar, mas hoje eu estou na posição de falar, mas eu gosto muito mais de ouvir. Tá? Principalmente pessoas com mais experiência de vida do que eu, pessoas com mais idade até do que eu, por conta da experiência de ter vivido mais do que eu. Eu dou muita atenção a isso. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, eu já ouvi durante muitas falas, muitos momentos que eu tive com conselheiros, o argumento de que não recebem para ser conselheiro, por isso que não pode se cobrar nada, não vai fazer o trabalho, não se coloca à disposição por causa disso, quem tinha que pagar, porque se não paga, não tem direito de pedir nada. Tudo bem, é um ponto de vista da pessoa, a gente tem que respeitar. O que eu costumo olhar e falar, em especial para essas pessoas, que pensam assim, é uma provocação, que eu quero fazer com vocês. Que é a seguinte, você está diante de uma situação em que você pode pagar para ter um benefício, tá? Perdão, receber para gerar benefício para terceiros, só que esses terceiros não incluem alguém do seu convívio direto. Ou seja, por exemplo, vou pegar o exemplo de um filho ou de um pai, não envolve. Para terceiros, você está diante de uma situação em que você recebe para agir em função desses terceiros, ou uma outra situação onde você não recebe, mas a sua ação vai decidir o benefício do seu filho, ou do seu pai, ou do seu avô, ou seja, dessa pessoa que tem uma vinculação direta a você, que você ama, e que você tem a preocupação de dar-lhe o melhor. Qual que é a mais importante para você? Qual que você optaria? Você trabalharia de graça para ter o benefício do seu filho garantido? Ou você trabalharia, você tem que escolher. Você tem as duas situações na sua frente. Ou você trabalharia recebendo algum valor, mesmo que às vezes até irrisório, para fazer pelos outros, mas o seu filho vai ficar prejudicado porque você optou por fazer para receber o dinheiro. Podemos fazer levantar a mão? Quem opta por não receber e fazer pelo filho, ou pelo avô, ou pelo pai? Ok? Quem opta pela primeira situação, porque está precisando de um cascaiozinho e o dinheiro vai ajudar. E depois com o filho a gente resolve de outra forma. A senhora está com a mão assim, não está votando não, né? A senhora votou na segunda situação? Ok. Beleza. Nós temos, isso é natural da pluralidade, nós temos sempre, isso a gente tem que entender como mais do que normal o direito de cada um pensar, e por isso que a pergunta é feita mesmo para provocar qual é a reação. Mas, pelo próprio resultado de vocês estão vendo que há uma necessidade de defesa, de defender aquilo que nos é mais valioso. No caso, o filho, o pai, o interesse do filho, do pai, do avô, ou seja, de quem você ama. Ou seja, você está priorizando isso. O que eu chamo para a responsabilidade, para a análise de vocês, é que nesta situação dos conselhos, vocês não vão estar fazendo necessariamente, pode até ter algum caso que diretamente o seu ente querido vai estar sendo beneficiado, mas não necessariamente. Mas neste exemplo de conselheiro, você vai estar fazendo não necessariamente pelo seu filho ou pelo seu pai, que seria uma assistência a algum idoso, pelo seu avô, mas você vai estar fazendo pelo filho, pelo pai, pelo avô de outras pessoas que poderiam ser os seus. E você vai estar fazendo num volume muito maior do que seria para um filho, para um pai ou que para um avô. Então, a sua ação é aquela exatamente que você faria para o seu ente querido, multiplicada por 10, por 100 às vezes. Porque uma política de saúde ou de educação, que tem maior volume de impacto, ela vai atingir um volume de pessoas muito maior do que aquele um ou dois entes queridos que você tem. Quando a gente entende e tem consciência disso,
a gente vai sim, mesmo sem remuneração, entender a importância do papel. Porque na hora que você não faz esse papel, você está deixando que boas decisões de políticas públicas que vão atingir crianças, adolescentes, idosos, pessoas com mais idade ainda, tenham benefícios com o recurso público aplicados a essas pessoas, porque você não pôde participar por algum motivo e não ajudou a política pública a gerar a efetividade. Então, pense assim para entender a importância de um conselheiro. É como se você estivesse fazendo para o seu filho, para o seu pai, para o seu avô, só que você está fazendo isso por 100, por 10, por 100. Isso faz toda a diferença, porque é só lembrar que às vezes nesses 10 ou 100, poderia estar o seu filho, poderia estar o seu pai, sendo beneficiado por uma política de idoso, que na hora que você fala assim, eu não tenho recurso para comprar uma cadeira de rodas, e meu pai, que nunca precisou de cadeira de rodas, teve um problema de um acidente e agora vai precisar usar, e aí você vai lembrar que você poderia ter trabalhado numa política quando as pessoas estavam clamando por recursos para comprar cadeira de rodas, mas no seu meio não tinha ninguém precisando de cadeira de rodas. Aí lá na frente você vai precisar. Aí é a história da corresponsabilidade. Isso. Isso. É isso aí. Eu estou trazendo a reflexão, e é reflexão, hein? Não estou falando que tem que ser assim, não. É uma reflexão. Estou trazendo porque nós somos responsáveis por essas mudanças. Se a gente ficar quieto, não podemos reclamar que não há política para comprar cadeira de roda. E na hora que eu bater na porta da prefeitura, por favor, compre uma cadeira de roda, o prefeito pode virar para mim e falar assim, mas o conselho não falou para eu comprar cadeira de roda, não tem na política do conselho, da saúde, para atender, ou do idoso, eu tenho que atender o que o conselho falou. Aí talvez a gente vai entender que a gente poderia ter feito parte dessa história de outra forma. Mas é uma reflexão, como eu falei, nós não estamos aqui para gerar discussões de moralidade, né? Jamais, pelo amor de Deus, eu respeito demais a opinião das pessoas, até porque eu acho que isso é que faz a gente construir algo melhor, quando a gente se respeita, né? Só estou falando que vocês estão diante da oportunidade de participar e fazer diferente com o recurso público, tá? Quem não vive o problema, eu vou querer só complementando, quem não vive o problema temático, né, por exemplo, da educação, ou da saúde, da assistência social, então, quem não vive o problema, tem uma leitura muito diferente, geralmente, de quem vive o problema. Quem está inserido naquele assunto, consegue enxergar muito mais nitidez as falhas e os problemas. E se você tem, então, assento e representatividade para discutir as soluções para esses problemas, não perca essa oportunidade. Porque senão as decisões vão ser feitas por quem não vive o problema. Ou vai ser levado, por exemplo, pelo secretário, nós temos alguns secretários aqui do município, vai ser levado pelo secretário, mas o gestor maior diz, não, eu não quero aplicar recurso nisso. O secretário pediu, mas eu não quero, eu sou prefeito, eu não quero. É diferente do secretário falava assim, olha, o conselho, representando, pegando as áreas tais do município e tal, sinalizou a necessidade disso aqui. Até para a imagem política do gestor do município, isso faz diferença. Se eu atender, eu já estou dando tiro certeiro. Eu estou fazendo a vontade do povo. Isso retorna para mim como uma boa sinalização de um agente político que atende e ouve o seu eleitorado. Então, tem esse efeito também, tá? Bom, alguns exemplos de conselho, vocês já falaram que tem 12, só botei alguns aqui, que a gente queria falar um pouquinho de cada um, mas pelo nosso tempo, nós já falamos, já fomos só dando exemplos de vários, mas o exercício aqui é um só. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Da assistência social a gente tem alguém aqui? Vamos lá. Eu vou fazer um pedido e vou dar 30 segundos para vocês pensarem. E aí eu queria ouvir um só de cada um. Podemos fazer com todos aqui, mas é bem rápido. Eu quero que você mostre um problema para mim da sua pasta. Obviamente a tendência é vir aquele que é mais grave, né? Então é o seguinte, assistência social, vai pensando. Criança e adolescente tem alguém? Ok. Saúde tem vários. Saúde e educação também tem. Segurança pública, tem algum? Idoso, mulher. Qual outro conselho que está aqui representado? Segurança pública. Então, 30 segundos a partir de agora. Pensem aí, se quiserem trocar ideias, se estiverem próximos. Eu gostaria um problema que cada um desses conselhos... Ele faz a parte da segurança? Ele discute as questões de segurança? Ok, ótimo.
Ah, é aqui? Ah, tá, ok. Não é um conselho, né? Ah, tá. Entendi. Não, ok, mas não tem uma lei de criação de conselho, não é um conselho, tá. Ok. Não, tá ok, ok. Então tá, eu só queria ouvir, eu dou 30 segundos aí, já passou 10, né? Pense aí, quiser trocar ideia, eu só quero que um fale o problema que você poderia estar discutindo no meio do seu grupo. Só para a gente fazer uma discussão pontual disso. Alguém quer falar? Agora não tem certo ou errado, gente. Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, gerou várias ideias? Na hora que alguém foi lembrando, ah, tem isso, tem isso, tem isso. Teve pluralidade de ideias? Teve ou não? Educação que é um grupo maior. Alguém lembrou de uma coisa, outro lembrou de outra? Aconteceu isso? Educação aqui também? É aqui? Educação? Vocês aí que estão ainda... Vocês são de qual área? É. Meio ambiente, legal. Mas gerou aqui na educação, né? Ok. Alguém quer falar de um só? Só para a gente comentar? Rapidamente, bem objetivo. Qual é o ponto? Não tem vergonha não, gente, que só estamos entre pares. Uma grande preocupação Ah. da educação é o aprendizagem qualitativa. Não quantitativa, mas qualidade. Qualidade do ensino. Que é sempre um problema. Ok. Você é da... Não, quero um que não seja... Desculpa, sim, educação. Senão eu estou retardando. Não, eu quero uma pessoa que não é da educação. Cadê saúde aqui? Pois não. Assistência social. Não, peraí, eu só vou pegar o exemplo da educação aqui. Você está falando que você não é da educação. Assistência social, ok. Ela falou da qualidade do ensino. O que vem na sua cabeça que poderia ser feito para melhorar? Ele não é da educação, tá? Eu quero que vocês experimentem isso. Que isso é raciocínio de colegiado. O que pode vir à sua cabeça, não tem certo ou errado, que poderia ser trabalhado lá para melhorar a qualidade da educação? Na sua opinião, como cidadão. Você não é da educação? Como cidadão. Fiscalizar. Ok. Já que está tendo a qualificação, a capacitação que o doutor conseguiu, entendeu? Fiscalizar mais. Essa fiscalização seria verificar se o professor está em sala de aula, verificar se a formação do professor é boa. Ok. Material, se tem material disponível. Mas tudo na ação fiscalizar. Voltamos, bate bola, hein? Voltamos porque ela já é membro do conselho, né? Ele está chegando agora, porque ele é da cidadão. Vocês fazem ação de fiscalização? Eu também estou entrando no conselho. Me lasquei. Você concorda com essa política? Vixe, mano. Concorda com a ação de fiscalizar. Para que você tenha essa ação, é preciso, por exemplo, ele falou, o dinheiro, como ele é aplicado? Ele já vai entrar na merenda escolar. Quando que vem para a merenda escolar? É Certo. aplicado como? Certo. Eu vou falar naquilo que eu vou participar. Mas via fiscalização. Você quer fiscalizar a aplicação do recurso. Também dos professores, né? Para ser parte do monitoramento. Perfeito, monitoramento. Ela está falando aqui, capacitação que você também... Mas a ação fiscalizar. Porque às vezes tem professores que não sabem lidar com o aluno em sala. Né? Ok. Aí você está falando que é um ponto que afasta ele da efetividade do ensino, né? Prejudica o resultado. Mas vamos pegar a ação que ele propôs. Ele propôs fiscalizar. Fiscalizar se há ou não capacitação, ok? Ou seja, eu estou diante de uma proposta, de uma ação, que eu deveria ter recursos destinados para que ela seja feita. O conselho precisa monitorar se esta ação fiscalizatória está sendo feita, ou o próprio conselho fazer a ação de fiscalização, para gerar as informações que, em tese, seriam aquelas que vão fomentar, vão alimentar possíveis mudanças. É esse exercício, vamos fazer com outra área também, que a coletividade tem que entender. Um grupo que pensa e prioriza ações, que vão discutir as soluções, precisam alinhar para que seja proposta uma implementação dentro da política, que digamos que a política não tenha nenhuma ação fiscalizatória. Ela só seja a definição de destinação de dinheiro, mas nada de fiscalizar. Você propôs fiscalização. Vocês estão vendo? Como o cobertor na administração pública sempre é curto, cobertor, você entende qual é o cobertor que eu estou falando? E eu estou falando para frente para a câmera, né? Mas ele sempre é curto, né? Mas isso não há nada de errado, né? De ilegal nisso. Então, se nós não tivermos prioridades definidas, e aí entra o conselho para atuar na priorização de metas, nós vamos ficar dando tiros
para várias frentes e colhendo poucos resultados. Quando a coisa é discutida, definida, implementada, monitorada, a probabilidade de resultado efetivo é infinitamente maior. Então, esse exercício é o que vocês vão viver na prática, que precisam viver. Quer ver? Polemizando a ação. Aí vem a turma de cá e fala assim, não, fiscalização já tem gente demais para fiscalizar. Vamos gastar com isso não. Nós temos que pegar dinheiro, tem que fazer alguma ação na área só de capacitação mesmo. Não vou perder tempo de fiscalização não. Fiscalizar não. Capacitando já é o suficiente. Então, na hora que isso acontecer, nós temos que entender qual é o impacto. A pergunta que não pode calar é, qual é o resultado que a prioridade que ele propõe, em detrimento à prioridade que ela propõe, gera para a efetividade da política. Se eu tiro a ação que ele propôs, eu vou enxergar o efeito da falta de fiscalização. Então, entende-se que vai gerar prejuízos nisso, nisso, nisso. Se eu olho para a proposta dela e tiro a ação que ela propôs, quais são as consequências da proposta dela? Então, o professor continuar ensinando errado, tal. Eu posso chegar a 3 respostas. Primeiro, tenho que fazer as duas, são 2 prioridades. Então, as duas têm que ter espaço na política pública. Segundo, para o seu lado, em detrimento dela. Terceiro, para a sua proposta, em detrimento da dele, porque eu não tenho condição de fazer as duas. Mas eu preciso discutir isso no colegiado e chegar à conclusão de o que precisa ser priorizado. Outra área para falar, saúde, meio ambiente. Eu gostei do meio ambiente, é legal, cadê o meio ambiente? O grupo é pequeno, né? A pessoa está com medo, tá vendo? Não vou botar o microfone lá, mas o coração já está mudando, acelerando, porque eu estou chegando perto, entendeu? Alguém quer falar pelo menos uma ideia? Meio ambiente eu falo, por que a gente fala de meio ambiente com vocês? Meio ambiente é aquilo que a gente não vê acontecer, a política pública de curto prazo. E a gente vai deixando, estou deixando o cinegrafista louco aqui, eu vou para lá, volto, ele já não sabe, ele já vai ter que me acompanhar daqui a pouco. A gente não vê resultados efetivos e imediatos. Eu vou falar um problema sério com vocês de meio ambiente na prática. E a gente, ao não ver, a gente tem uma tendência de deixar, por causa das prioridades, o que é mais emergente, né, é o mais urgente, né, a gente tem uma necessidade de colocar na frente. E aí a gente vai, aí me desculpe a palavra, colocando uma poeira debaixo do tapete para um dia ela vai aparecer. Né? A gente vê isso no Brasil, na esfera federal, estadual e municipal, constantemente. No município isso é mais grave. Por um lado, mais grave, entre aspas, porque no federal, a ausência de políticas públicas de longo prazo, exemplo fácil de se observar, questão aeroportuária do país. Passaram-se mais de 20 anos sem um determinado investimento na infraestrutura aeroportuária, né, e aí você começa a ter um avanço, né, dos portos, da necessidade de demanda de portos, e também na área de aviação aeroviária. Aí você tem aeroportos sucateados, aumento de fluxo de passageiros enorme, e você não teve infraestrutura com investimento de médio e longo prazo. Então essa política ficou de lado, porque priorizou-se ou priorizaram-se outras políticas, e aí quando a coisa acontece, você começa a ter problemas sérios ligados à falta de infraestrutura nesta área. No meio ambiente isso é muito comum, porque o meio ambiente, você vai ter consequências de médio e longo prazo da falta de políticas de aplicação nesta área. O problema é que quando vem o dano, para você recuperar o dano no meio ambiente, são mais tempo de médio e longo prazo, no mínimo, com um custo altíssimo. E quando você consegue recuperar? Né? Exemplo de meio ambiente, é fácil citá-lo no município pelo seguinte, geralmente o gestor público ele é mais imediatista para colher o resultado na gestão dele. Prefeitos, em geral, querem começar e terminar as suas obras para entregar as realizações da sociedade. O problema é que investimentos de meio ambiente são para mais de uma gestão, aqueles de maior impacto, dependendo, obviamente. E, às vezes, a gente deixa de fazer e negligencia isso na política pública, porque eu não vou colher os frutos da minha gestão. Aí vem o conselho e fala assim, olha, mas se a gente não cuidar do manancial da bacia que serve esse município, daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, já foi feito um estudo, vai acabar. Vai ficar com falta de água. Só tem que começar a obra agora. Tá? Então, como é que a gente resolve isso para a vida do político? Explique isso para a população, quebre em etapas a obra e entregue a sua parte e já deixa o legado para o outro terminar. Mas faça a sua parte e dê satisfação à sociedade. Entendeu? Você vai conseguir colher bons frutos também, mesmo sem entregar tudo. Meio ambiente, o que é que você sinaliza como ponto de atenção ao problema? Fechamento da nascente, para proteção dessa nascente.
Nascente, se eu matar essa nascente, eu consigo recuperar ela no meio ambiente? Tem como fazer algum investimento para fazer uma nova nascente aqui? Existe isso na natureza? Tá vendo? Política pública, quando você movimenta pares, a probabilidade de você conseguir que ela seja implementada é muito maior. Por isso que o colegiado, né, o caso do conselho, é fundamental. Porque eu trago a representante da sociedade para discutir o problema. Meu amigo, se você não ajudar, você vai colher, os seus filhos vão colher o problema. Né? Então, essa conscientização permite a movimentação e o envolvimento dos partícipes, que é o exemplo que você está dando. Então, ó, vocês trouxeram esses pontos aí, que são providências que podem ser tomadas agora para colher bons frutos a médio e longo prazo, não é isso? Concorda que o meio ambiente e decisões são para médio e longo prazo? Ok. Aí a gente vai, se formos ouvir todos, vamos ouvir pontos de atenção de todas as áreas onde temos os 12 conceitos. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: nós ouvimos um problema da educação aqui e vimos um problema do meio ambiente ali. E, se falarmos aqui, abrimos, vamos ouvir de todas as áreas. Agora vem a preocupação. Como atender a todos os problemas, se a gente não tem o famoso recurso disponível para tudo isso? Você é o gestor principal que vai ser o responsável final por aprovar, não, você vai propor, né, o projeto de orçamento, que vai trazer os planos de governo, né, o planejamento governamental, vai trazer a destinação do recurso e vai encaminhar o legislativo. Você, prefeito, coloque-se no lugar do prefeito. Você tem lá 5 mil, eu vou pegar o orçamento daqui, eu posso consultar online aqui também, o orçamento daqui, né, do ano daqui, tantos milhões, digamos lá que seja 8 milhões. Você sabe? Do anual daqui, mais ou menos? O orçamento é de 40, mas a receita do ano passado foi de quanto? 20 milhões. Nossa, então esse orçamento está totalmente superfaturado, superestimado, é surreal. Então arrecadou 20 no ano de 18. Tá, 20 milhões. 20 milhões dá mais ou menos 1,3, 1,4 milhão um mês. Você tem isso para fazer toda a despesa, folha, despesas obrigatórias, não obrigatórias, investimentos e tal. Esse cobertor em tese, aí você quer fazer uma obra de meio ambiente que não é barata, vou dar um exemplo. Eu teria que sacrificar outras áreas para poder destinar recursos para isso. Bom, quem que vai tomar essa decisão? Na hora que eu vou falar, sacrifique isso em detrimento daquilo. O prefeito apresenta a proposta, o legislativo aprova o planejamento governamental, porque é uma lei. A decisão final sempre do legislativo, no final sim, porque se o legislativo cortar algo, né, vetar, e não ficar a contento do chefe do Poder Executivo, do prefeito, ele pode também discutir isso, mas no final das contas, sem ficar dando aula de ciclo orçamentário aqui, a decisão final, se tivermos maioria na Câmara, vai ser a decisão, a lei vai ficar aprovada, né, com o texto que a Câmara quiser. Né? Principalmente quando há vetos e tal, tendo maioria na Câmara, 2/3 fica a decisão da Câmara no final de tudo. Ou seja, estou representando o povo, que é o certo. Eu não posso botar a decisão de todo o município na mão de um gestor, do prefeito. Ele tem a função de executar aquilo que o representante do povo aprova como lei. Esta é a lógica da democracia. Nós temos vários que nos representam. Eles aprovam a lei, o poder executivo, e não é à toa que tem esse nome, executa. Ele não decide, ele propõe. E o legislativo fala, é isso que pode fazer dessa forma. Aí tem uns que falam assim, mas Azônio, o legislativo metade é do prefeito, tudo que o prefeito manda aprova. Nós vamos discutir aí outra situação se a gente for entrar nessa discussão. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando que o desenho constitucional é para que o representante do povo, ou seja, vereadores, dentro do âmbito municipal, aprove aquilo que é de interesse do povo. Quando os vereadores talvez não detenham conhecimento sobre políticas públicas, o conselho ajuda muito neste papel, porque ele também tem acesso ao executivo e ao legislativo.